CNPq tem 48 comitês de assessoramento, em que as áreas agora todas compartimentalizadas, cada uma defende o número de bolsas, os seus projetos, e os projetos integradores com as áreas de conhecimento integradas não aparecem mais. Inovação, que é um tema central para todas as ações de ciência e tecnologia, em todas as áreas do conhecimento, novos formatos de atores, como eu dizia, não é mais só professor universitário, com aluno universitário e doutorado dentro do seu laboratório, agora envolve empresas, envolve instituições, envolve setores públicos, agentes públicos, envolve parcerias com a sociedade, sustentabilidade, qualidade, impacto, relevância e internacionalização. Agora, para isso, o último toque, vamos precisar modernizar gestão, avaliação e acompanhamento. A gente hoje gasta uma energia enorme controlando procedimentos e processos e olhando pouco para resultado. Um novo marco legal que atenda as características da pesquisa. Hoje a gente tem bastante dinheiro para ciência e tecnologia, mas tem uma dificuldade enorme de poder gastá-lo. Expansão e sustentabilidade de recursos, isso vai ser inexorável. A gente ainda precisa aumentar o investimento em ciência e tecnologia para poder produzir aquilo que o país precisa, para chegar a uma quinta economia no mundo. E planejamento e políticas de governo que sejam articuladas e não apenas isoladas. E eu termino com um agradecimento, uma frasezinha de Oswaldo Cruz que eu adoro. Tá certo? Obrigado. Passamos agora a palavra ao professor. Você está para cá, ó. Eu vejo a projeção. Luiz Manuel Fernandes. Luiz, nós ouvimos as intervenções, você terá que fazer, além da sua experiência, uma tentativa, um esforço de organizar essas duas provocações tão interessantes e tão diferentes. Diferentes. Apresentação. Mas deixa eu só primeiro explicitar. Primeiro, eu não tenho apresentação, vou falar só oralmente. Mesmo porque quando a Alice me convidou para participar dessa sessão, a ideia era explorar a minha experiência como cientista social em funções de gestão na área de ciência e tecnologia nos últimos 12 anos. E ter uma reflexão, quer dizer, menos uma apresentação adicional, eu comentei porque eu deveria estar paramentado como o Glaucio. Pois Se eu estivesse aqui representando a Pineda. Mas como eu estou aqui como pesquisador, né? Aquela máxima do Portela, né? Eu não sou a função que eu ocupo, eu estou na função que eu ocupo, eu sou pesquisador, então uma oportunidade de reflexão mais crítica, até me libertando das amarras que a função institucional necessariamente tem. Então, nesse espírito, inclusive dentro de uma preocupação que tem marcado a gestão da Maria Alice, aqui, da atual direção da Fox, de recompor as ciências sociais dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e ver que tipo de diálogo, que tipo de papel as ciências sociais podem ter. Então, é com esse enfoque que eu vou entrar no tema. Eu sou gestor, além de professor, pesquisador da ciência social, minha área, como a Maria disse, de Centro Político Internacional, sou professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, do Rio, e da UFRJ. Mas estou há 12 anos em funções de gestão na área de ciência e tecnologia. Fui 4 anos diretor científico da FAPERJ, no Rio de Janeiro, por 4 anos secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o vice-ministro de Ciência e Tecnologia, e há quase 4 anos presidente da FINEP. Então, estou há 12 anos em funções de gestão na área de Ciência e Tecnologia. Vou pegar aqui a provocação do Renato, um obtuso decision maker. Eu até fiquei com medo daquela imagem. Eu acho que durante a minha apresentação vai crescer um chifre, um rabo, um olho vermelho, porque se há obtusidade na política de ciência e tecnologia, eu sou responsável. Eu sou parte da responsabilidade, porque a Política Nacional de Ciência e Tecnologia foi formulada na minha gestão como secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu coordenei a formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, que se desdobrou no plano que o Glaucio aqui apresentou, aqueles 20 linhas de ação, no plano de ação de ciência e tecnologia de 2007 a 2010. Então, se houve provocação, eu fui alvo da provocação da apresentação do Renato, aceito essa provocação e vou entrar no debate. Eu acho que, como cientista social,
a nossa postura como cientista e pesquisador não é fazer crítica ideológica. Sinceramente, eu acho que crítica ideológica é a coisa mais fácil de se fazer. Porque o papel aceita tudo. E é só fazer, só falar. Virou financeiro. Livre pensar, só pensar. É claro que ao fazer pesquisa, nós somos movidos por valores que se situam, evidentemente, no marco ideológico. Mas não nos cabe ficar à margem fazendo crítica ideológica. Eu acho que isso é o caminho, eu entendo, da irrelevância para o cientista social e para a área de ciências sociais. Nós temos que pensar as consequências, tanto da nossa pesquisa, quanto no que ela pode contribuir para mudar o país, para realizar concretamente, não discursivamente, a construção de um mundo mais, de um Brasil mais justo, mais igualitário, mais bem-estar, menos desigualdade. E desse ponto de vista, eu acho que nós não estamos numa trajetória de continuidade, nós estamos numa trajetória de ruptura no Brasil e no mundo. Eu acho que nós não assimilamos o grau de ruptura que está em curso no mundo e no Brasil ainda. No mundo, o mundo está mudando concretamente. Nós estamos diante da maior reconfiguração de estruturas de poder e relações de poder no mundo, desde, pelo menos, o impacto da Revolução Industrial no século XIX. É uma profunda reconfiguração que pode ser medida de diversas maneiras, entre elas, pegar a participação relativa na produção de riqueza mundial, medida não em dólar ou moeda forte, mas medida em poder paritário de compra, que é o que mede concretamente riqueza real produzida. E estamos no século XXI vivendo uma reconfiguração do sistema internacional, com a emergência de novos povos de poder, poder econômico, poder político e também poder de geração de conhecimento no mundo, que está se intensificando sobremodo com o impacto da atual crise financeira. A atual crise financeira atingiu no coração os países centrais e foi uma crise financeira originada nos ciclos de financiarização de acumulação de capital que foram expandidos com muita força, sobretudo com a agenda de liberalização financeira dos anos 80 e dos anos 90, e que atinge no coração os países. Vocês veem o que está acontecendo na Europa hoje, uma política de desmonte do Estado de bem-estar. Ou seja, quando teve a crise financeira, para ajudar os bancos, era um ano atrás, uma montanha de recursos, que era para manter o sistema em funcionamento. O que nós estamos assistindo hoje na Europa é o seguinte: a conta está sendo apresentada, e está sendo apresentada via um gigantesco deslocamento de transferência de riqueza da sociedade, via desmonte das políticas do Estado de bem-estar e de proteção social para o setor financeiro, quer dizer, mantendo os ciclos de financiarização que tem gerado, na verdade, um quadro de estagnação nas economias mais avançadas. No caso dos Estados Unidos, a política é diferente, mas é diferente explorando o poder estrutural do dólar, do sistema monetário e financeiro internacional, via uma política monetária absolutamente frouxa, insustentável a médio e longo prazo, para tentar aumentar artificialmente a competitividade da economia americana. Então, isso, apesar de tudo isso, a participação dos países centrais, dos polos centrais de poder e de riqueza no mundo é decrescente. E começam a surgir com força novos polos de produção de riqueza, de poder no mundo, e o Brasil está dentro disso. Isso é um novo quadro. Nós não estamos diante de uma continuidade da situação de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, nem de 20 anos atrás. Nós estamos diante de uma reconfiguração no sistema internacional, e o Brasil, nesse contexto, entrando num novo, aparentemente, desejando, junto com outros grandes países em desenvolvimento, entrando num ciclo de desenvolvimento mais sustentável e se constituindo como um dos polos dessa reconfiguração mundial que está em curso. E estamos diante de uma ruptura no padrão de desenvolvimento nacional que inclui a área de ciência e tecnologia.
pensar que nós estamos dando continuidade à política anterior, está havendo uma ruptura. Isso tem a ver com o esgotamento anterior. Junto com os investimentos vinha um pacote tecnológico, em geral, pacotes tecnológicos já obsoletos nas matrizes das empresas que investiam, e com isso nós estruturamos uma base econômica no país, mas com pouca inovação, pouca capacidade de desenvolvimento tecnológico nacional, a não ser em pontos tópicos orientados por política pública para enfrentar determinados gargalos, dependência do petróleo, gerar prospecção em águas profundas da Petrobras, ou o programa do álcool, que hoje é muito valorizado, o mundo do etanol como alternativa energética, ou desenvolvimento do projeto Caça Nacional via Embraer, e a partir dali a constituição de um nicho de aviação regional com aplicação civil, um projeto que na sua origem era um projeto, na verdade, militar. São nichos, mas não havia um sistema promotor do desenvolvimento nacional referido à inovação, ao desenvolvimento tecnológico nacional. Nos anos 90 a opção foi outra, foi não ter política industrial, não ter política nacional de desenvolvimento, com a ilusão de que o mercado, como alocador mais eficiente de recursos, encontraria por si o nicho para sustentar o desenvolvimento do Brasil, coisa que, evidentemente, como nós sabemos, não ocorreu. Então, o que nós estamos diante hoje no Brasil é um quadro de ruptura que está em curso na política nacional de desenvolvimento e na política de ciência e tecnologia. Porque o que se procura fazer agora? No contexto da sociedade do conhecimento, em que a ciência e tecnologia estão cada vez mais no coração dos processos de agregação de valor e, portanto, de acumulação de capital, e que, associados a esses processos, se estruturam novos padrões de estratificação no mundo, de desigualdade no mundo. O grande desafio foi redesenhar uma política nacional de desenvolvimento, estruturada sobre uma política industrial, que volta a existir, que traz a inovação para o coração da política de desenvolvimento e para a política nacional de ciência e tecnologia. Então, nós estamos diante de uma ruptura que está em curso. Isso é importante porque a reflexão, eu sei que aqui da UPOX, da Maria Alice ontem, é o seguinte: mas o papel das ciências sociais nisso, nós estamos meio deslocados, quer dizer, não há uma hegemonia dos físicos, para pegar aqui a trajetória do Glaucio. Alguns até dizem a ditadura dos físicos. Né? O Aragão, que é física, sempre aqui, foi uma imagem muito interessante, porque aqui nós somos das ciências humanas, né? Mas o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia foi dominado até aqui pelas ciências desumanas. Né? As ciências desumanas dominaram o sistema. Então, agora, isso é fato, ou seja, porque faz parte da história da estruturação do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, mas esse sistema também está vivendo um processo de transformação e ruptura. Quer dizer, aqui eu mencionei a dimensão da inovação. A dimensão da inovação, ela coloca novos desafios para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que não quer dizer que agora todo o sistema se volta para buscar interação com a empresa, isso é um equívoco. Nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que deve ser radicado, fundamentalmente, tendo como coluna vertebral atividades de pesquisa não preocupadas com aplicações imediatas do conhecimento gerado no mercado. E deve ser assim mesmo. Isso aqui é a coluna vertebral do sistema. Mas no nosso caso, em que há baixo grau de inovação nas empresas, por essa história anterior nossa, agravada, além dessa história, por ter uma política macroeconômica que não incentiva a inovação nas empresas. Se a inovação envolve risco para a empresa. Se nós temos um sistema financeiro que remunera atividades de aplicação em títulos do governo altíssimo, né? Você não incentiva a inovação nas empresas, sistemicamente. Né? Você garante remuneração
através de atividades que não tem impacto. A empresa entrou inteiramente de acordo com o Renato. Se ela puder acumular sem inovar, melhor. Você faz parte na própria hora. Quanto menos risco a empresa tiver para acumular, melhor do ponto de vista da empresa. Só que isso é negativo e péssimo para o desenvolvimento do país, porque nós não desenvolvemos conhecimento nacional. E ao não desenvolver conhecimento nacional, ficamos numa posição de subalternidade e dependência em relação a conhecimento gerado por outros. Então, o que se trata aqui não é ausência de política, politics, né? É política nacional de desenvolvimento. É como confrontar hoje, na realidade do mundo hoje, as assimetrias que existem no mundo, sobretudo na sociedade do conhecimento. Como gerar conhecimento nacional para alavancar o desenvolvimento do país. Acho que essa aqui é a ruptura que está em curso. Então não é continuidade da política anterior. Né? É uma ruptura que está em curso e que passa pela recomposição da capacidade de investimento público em ciência e tecnologia, e isso, os dados já foram apresentados aqui pelo Vasco, o aumento do volume do investimento público, mas isso é insuficiente. Se nós decompusermos investimentos em pesquisa e desenvolvimento com proporção do PIB, o Brasil, ele já está, em termos de investimentos públicos, no mesmo patamar dos países centrais. O nosso problema é que a área empresarial ainda inova muito pouco, investe muito pouco em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. São os dados da Pintec, é fato. Quer dizer, foram 30 mil empresas inovadoras. Dessas, 6 mil operam de maneira contínua atividade de pesquisa e desenvolvimento. Isso é um problema, não é? À luz disso, o que nós vamos fazer? Fazemos a crítica ideológica dessas empresas? Como política pública isso não resolve. Nós temos que, ao contrário, ter políticas públicas que fomentem atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país, porque isso agrega valor no país, gera emprego no país, reduz assimetrias no sistema internacional e dá sustentabilidade ao esforço de desenvolvimento no qual o Brasil está metido. Não adianta fazer uma crítica ideológica do capitalismo. Nós estamos no mundo capitalista. O problema, o horizonte do socialismo, por mais que nós possamos ser socialistas, eu sou pessoalmente, ele não está no lado do dia com a política pública nacional. Então nós temos que nos situar, pensando como cientista político, no terreno das consequências da nossa atividade, da nossa atuação. Então, o que nós temos que procurar viabilizar, e é isso que marca a atual política nacional de ciência e tecnologia, é um desenvolvimento nacional que dê sustentabilidade à criação de uma economia, de uma sociedade com maior dinamismo, maior agregação de valor no país, redução de desigualdades, redução de pobreza, redução de miséria. Essa aqui é a agenda que está no nosso horizonte, no horizonte das nossas alternativas de construção política. Dentro disso, a questão é a seguinte: qual o papel para as ciências sociais? Eu acho o seguinte, há um papel. Se nós estamos diante de um momento que é também de ruptura no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que há um papel muito importante para a produção das ciências sociais brasileiras, no âmbito dessa ruptura em particular. Eu digo o seguinte, que já mencionei aqui o papel específico do apoio à inovação das empresas como parte de um projeto nacional de desenvolvimento, e aqui isso serve, os instrumentos que nós temos também são novos, a subvenção econômica, coisa que os países centrais praticam há décadas. No nosso caso, só foi tornado possível pela aprovação da Lei de Inovação em 2004, a sua regulamentação em 2005. Isso implica, se nós queremos agregar valor dentro do país, isso implica, sim, apoiar a atividade de pesquisa e desenvolvimento de empresas multinacionais dentro do Brasil. Isso é parte de uma agenda nacional de desenvolvimento. O que é que nós devemos fazer? Porque isso irriga o sistema de ciência, tecnologia e da economia nacional. Irriga, estabelece conexões, gera empregos qualificados, gera conhecimento dentro do país e agregação de valor dentro do país. O que nós devemos ter o cuidado, e isso nós temos tido, é que conhecimento gerado aqui com apoio público
por empresas multinacionais que aqui resolvem, de incentivos públicos, ou atendendo a incentivos públicos, desconcentrar atividades de pesquisa e desenvolvimento antes radicadas nas suas matrizes, que esse conhecimento gerado aqui, ele tem que ser, em primeiro lugar, patenteado aqui. Isso nós temos feito nas políticas, exigindo que a propriedade intelectual de qualquer conhecimento gerado com financiamento público do Estado brasileiro tenha que ser patenteado, em primeiro lugar, dentro do Brasil. Porque senão, se não for isso, aí sim, nós apoiamos o desenvolvimento da tecnologia, aquela empresa remete o conhecimento gerado para a matriz, que registra como propriedade intelectual sua em escritório internacional, e nós vamos pagar royalties para utilizar uma tecnologia desenvolvida com o nosso apoio. Então, há uma preocupação em nacionalizar tanto a geração do conhecimento quanto a materialização dos ganhos obtidos a partir e da agregação de valor gerado a partir do conhecimento gerado. Então, isso diz respeito à nossa relação com as empresas. Aliás, a Pintec vai sair nessa sexta-feira, Pintec, não sei se foi mesmo, para quem é da área, a Pintec é a pesquisa sobre inovação tecnológica nas empresas, que é conduzida pelo IBGE, é um censo das empresas inovadoras no Brasil. Então, sexta-feira nós vamos ter a nova edição da Pintec. Eu estou muito curioso para saber o resultado. Mas, pensando não no retrato, mas no processo, vai ser a primeira Pintec a examinar os resultados dos novos instrumentos de apoio à inovação e ao desenvolvimento nacional adotados pelo atual governo. Ele pega o período de 2006 a 2010.